Nós já fizemos um vídeo aqui sobre o HDMI, mas ele não está sozinho. Conheça o seu concorrente direto, o DisplayPort. Fala galera do Geek, eu sou o Gotcos e você está no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia para games de todo o YouTube. Viu na vinheta, viu no thumbnail e também já viu eu falando que nós vamos falar hoje do padrão de conexão de áudio e vídeo DisplayPort, presente aí na maioria dos monitores gamers do mercado. Esse padrão de conexão é muito importante para o alto fluxo de dados. Você vai entender melhor as conexões envolvidas nele e principalmente qual é o trabalho desse cara e como ele se diferencia do HDMI. Existe muita informação bacana e legal nesse vídeo, então já deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha, cara, isso é muito importante. O compartilhamento ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer a informação que foi relevante a você, talvez a um amigo seu. Então, por gentileza, compartilhe. Seguindo o conteúdo que nós apresentamos sobre o HDMI, é claro, é óbvio, é lógico, não poderíamos deixar de fora o DisplayPort. Presente aí na vida da maioria dos PC gamers de plantão, o DisplayPort ganhou aí muita ênfase na área de PC. Todos os monitores gamers aí de PC carregam esse padrão de conexão e as placas de vídeo começaram a oferecer maior número de DisplayPort do que propriamente HDMI. Existe um motivo para isso. O DisplayPort, assim como o HDMI, foi concebido por uma organização de padrões eletrônicos. Nesse caso não HDMI Alliance, mas chamado VESA. Esse VESA, curiosamente, é formado por quase todos os integrantes, ou seja, empresas como Samsung, AMD e outros mais que estão presentes no HDMI Alliance também estão presentes aí para formular e interagir com o padrão DisplayPort. O DisplayPort também contém aí algumas coisas um pouco mais simplificadas do que o HDMI. Por quê? Porque DisplayPort aí foi concebido prioritariamente para o uso profissional. A interação com o game se deu aí por um meio onde ele é capaz de enviar altos fluxos de dados. No entanto, o DisplayPort sempre atingiu aí o olho do mundo corporativo e também no mundo profissional. Ele tem uma série de interações e um monte de funcionalidades. Vamos começar então explicando a parte das versões aí do DisplayPort. Ele começa com a 1.0 e termina na sua resolução aí 1.4. A diferença entre eles basicamente é a quantidade de bits que eles conseguem entregar, exatamente a quantidade de largura de banda que eles conseguem entregar, tanto largura de banda a via onde ele se transporta, quanto a largura de banda, a quantidade de dados que ele transporta. Você vai entender que existe uma diferença aí entre esses dois modelos. Para você ter uma ideia da capacidade de fluxo de dados do DisplayPort, desde a sua versão 1.0 ele já era capaz de entregar 4K a 30 FPS, ou seja, a 30 Hz, algo que HDMI só conseguiu através da sua resolução 1.4A. Isso estamos falando em 2006, quando foi entrado aí o primeiro padrão 1.0 DisplayPort. Logo em seguida, o padrão 1.1 já incluía o HDCP. O HDCP, como eu falei no vídeo do HDMI, é o protocolo de segurança que impede a gravação de conteúdos protegidos por direitos autorais. Mas a coisa do DisplayPort começa a ficar interessante a partir da sua versão 1.2. Exatamente, a versão 1.2 já conseguia entregar 5K a 30 Hz, ou seja, ele seria capaz, se você diminuir essa resolução para 4K, entregar 60 Hz. Isso a gente está falando de 2009. Também aí houve no 1.2 a introdução do HBR2. Agora sim eu vou explicar o HBR. Como eu disse lá atrás, existe aí o canal onde você trafega os dados, que se chama High Bitrate, HBR. Esse cara sempre é maior do que o fluxo de dados. Por quê? Porque a partir da implementação 1.2 DisplayPort era capaz de você conectar aí mais de um monitor através de uma única porta DisplayPort. Ou seja, se você não quisesse atingir a resolução máxima de 5K, você poderia aí utilizar 2 ou mais monitores com resoluções menores. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade de carga de 21 gigabits, mas ele entregava dados de 17. Perceba que o HBR é a via, ou seja, por onde trafega os dados, e o fluxo de dados é o dado em si. Então, quanto menor a resolução, mais quantidade de monitores
monitores você poderia colocar em apenas uma saída DisplayPort. A curiosidade disso é que pouca gente sabe que você pode fazer isso através de monitores específicos, monitores que possuem dois conectores DisplayPort e que tem a função output, ou seja, entrada e saída. Você poderia conectar aí no monitor desse a entrada, ou seja, vindo do computador, e na outra porta DisplayPort você colocaria a saída, ligando a outro monitor, ou seja, você teria dois monitores conectados a uma única saída DisplayPort. Se você verificar algumas placas de vídeos que vêm até com 3 DisplayPorts, daria a capacidade de você colocar até 6 monitores. Perceba aí a implementação para o uso profissional e corporativo fora dos games também. Afinal de contas, se você já viu algum vídeo ou alguma imagem de bolsa de valores, você vê que eles conectam diversos displays para analisarem os gráficos, as entradas e saídas das ações monetárias que está rolando no mundo. Ou seja, muita informação dentro de apenas uma via DisplayPort. Já em 2014, lançou o DisplayPort 1.3 com gloriosos 25 gigabits de transferência de dados, que era capaz de ter resoluções de até 8K a 30 Hz. E impressionantemente, se você baixar essa resolução, você teria 4K a 120 Hz. Perceba que 4K a 120 Hz só entrou na resolução do HDMI 2.1 no início de 2017 e era carregado desde 2014 pelo DisplayPort 1.3. O 1.3 também já carregava todas as resoluções do HDMI 2.0, incluindo suas interações, e também já emplacava HDCP 2.2, o protocolo de segurança de conteúdo. Não bastasse isso, em 2016 foi lançado o DisplayPort 1.4, com a impressionante marca de 8K a 60 Hz, e também conseguia 4K a 120 Hz facilmente. Ele também trouxe a introdução do HBR3, o High Bit Rate, ou seja, ele é capaz de transmitir até 30 gigabits aí por segundo nas taxas. Isso resulta no que? Você pode conectar maior número de monitores ou 2 monitores 4K funcionando simultaneamente. Independente da versão que é colocada, qualquer cabo DisplayPort funcionará em qualquer versões. As adaptações são feitas única e exclusivamente pelos fabricantes. Como você descobre a versão do seu DisplayPort? Através do manual de instruções do seu fabricante. Lembrando que para você aproveitar todo o HBR, sua placa de vídeo tem que ser compatível com a resolução DisplayPort correspondente, ou seja, para que você tenha HBR3, você tem que ter aí uma placa de vídeo que tenha suporte a DisplayPort 1.4. Dessa maneira você vai conseguir aproveitar todos os 30 gigabits, independente do cabo que você use. Tanto aqueles anúncios que você vê no Mercado Livre e em outros locais, onde tem um cabo específico para funcionar FreeSync, G-Sync e também para funcionar aí algumas outras funcionalidades do 1.3, 1.4, são balela. Você poderia comprar aí qualquer cabo funciona, dado que você respeite aí a metragem, ou seja, o DisplayPort garante toda a funcionalidade da versão dentro de um máximo de 3 metros de cabo. Ultrapassando isso, você consegue chegar até 15 metros, mas com perda de dados, o que vai resultar em menor resolução e em menor HBR também. Falando em cabos DisplayPort, o DisplayPort também é bem mais simples do que a parte do HDMI, que inclui aí uma série de cabos A, B, C, D, E, enfim. O DisplayPort trabalha com apenas 2 tipos de conectores, o DisplayPort normal, o grandão, e o micro DisplayPort, que é usado aí de acordo com o aparelho na especificação. O micro DisplayPort foi criado basicamente para o uso em notebooks, ultrabooks, tablets e até smartphones. No entanto, você sabe que a indústria absorveu mais o HDMI nesse padrão, nesses dispositivos, mas existe sim um conector pequeno micro DisplayPort disponível. E qual é a funcionalidade dele? Exatamente a funcionalidade do DisplayPort convencional. Inclusive existem monitores como o que eu tenho aqui da Asus, que tem uma entrada micro DisplayPort com a saída convencional para você ligar no PC. Outra curiosidade interessante que você deve saber sobre o DisplayPort é que qualquer saída DisplayPort pode se conectar através de um adaptador em um dispositivo HDMI. No entanto, o reverso é mais difícil, ou seja, um dispositivo que tenha saída HDMI conectar em um monitor DisplayPort. Você vai precisar do adaptador específico e mesmo assim você perderá funcionalidades do DisplayPort. É o caso que acontece, por exemplo, no Xbox One X. Para você conectá-lo a um monitor DisplayPort, você vai precisar de um adaptador que converta o sinal HDMI para DisplayPort. E esse adaptador não é barato e não é fácil de encontrar. Tanto é que em pesquisa, você está vendo esse carinha aí, eu encontrei somente este e ele custa $70. No entanto, o inverso, uma placa de vídeo que tenha DisplayPort para você converter para HDMI, você tem adaptadores aí de 15, 20, 30 reais aí, muito mais baratos. E não é só a resolução que trafega pelo DisplayPort. Baseado nisso, é fácil de entender porque os fabricantes de monitores adotaram aí esse padrão de conexão
conector para trafegar em altas frequências. Por exemplo, monitores de 144 Hz, 200 Hz trafegam única e exclusivamente com DisplayPort, mesmo que a resolução seja baixa. Por quê? Porque ele está sacrificando resolução, mas está usando toda a largura de banda do cabo e do conector para trafegar altas velocidades. Tanto é que é verdade que o único monitor que pelo menos eu conheça que trafega 144 Hz pela porta HDMI é o monitor específico gamer da OC. Todos os restos dos fabricantes trafegam essas velocidades através do DisplayPort. E é muito fácil de você entender isso. Como eu já disse anteriormente no vídeo que eu fiz direcionado ao Xbox One X para mostrar pra galera os monitores que tinham disponíveis a 120 Hz, você vai ver claramente aí numa lista de FreeSync da AMD, onde você coloca aí a quantidade de Hz que trafega pelo DisplayPort e a quantidade de Hz que trafega pelo HDMI. Normalmente é sempre menor pela porta HDMI, porque os fabricantes deram vazão e preferência para utilizar toda a largura de banda e as funcionalidades do DisplayPort. E é por isso que ele é bem usado para a linha gamer e principalmente a linha gamer profissional. Seguindo a tendência também, igualmente o HDMI 2.1, o DisplayPort também é capaz aí de ser interpolado junto com uma saída USB-C. Perceba que essa saída USB-C está constantemente sendo falada aqui no nosso vídeo, incluindo a saída USB-C que existe lá no Nintendo Switch, onde é capaz de transmitir áudio, dados, uma série de informações por ser uma saída de alto bitrate, ou seja, ela tem alto fluxo de dados. Então, o DisplayPort também aí tem a conveniência de você conectar um dispositivo na saída USB-C direto a uma porta DisplayPort e vice-versa. A partir da resolução 1.4 já existe, basta você ter um equipamento compatível para conseguir fazer aí a comunicação. Os conectores DisplayPort também possuem uma funcionalidade chamada Deep Sleep. Essa Deep Sleep ela é basicamente com que o seu monitor, que quando ele cai em standby, ele volta mais rapidamente ao acionamento aí do mouse e do teclado quando você retorna à sua máquina. Então, os monitores com DisplayPort têm a ação de retornar muito mais rápido do que os com HDMI também. Uma coisa também que você tem que saber é que é o preferido aí das tecnologias de sincronização vertical, tanto FreeSync como G-Sync. No caso do FreeSync, já existe monitores que conseguem transportar a tecnologia por HDMI. No caso do G-Sync da Nvidia, somente por DisplayPort é possível. Outra coisa também que fez colocar o DisplayPort numa balança muito mais interessante do lado de PC é o custo dele. Pois bem, PC Gamer é um custo extremamente caro em todos os sentidos. Monitores com altas taxas e resoluções são caríssimos, e mais caro ainda é o equipamento que consegue empurrar a frequência nesses monitores. Pensando nisso, o padrão DisplayPort é aberto, ou seja, a empresa que adota o DisplayPort não é necessário pagar royalties. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Para você inserir um padrão HDMI no seu equipamento, você tem que pagar a HDMI Alliance $10.000 e ainda vai ter que pagar royalties por cada dispositivo vendido no mundo inteiro. Coisas de 15 a 30 centavos de dólares, mas é preciso você pagar. Já o DisplayPort você pode implementar, certificar e não precisa pagar absolutamente nada pelo uso da tecnologia. Isso fez com que os fabricantes utilizassem o DisplayPort para minimizar o custo dos seus equipamentos, que já são caros. Afinal de contas, equipamentos profissionais são caros. E por último, mas não menos importante, o DisplayPort também no seu conector vem com uma travinha aqui, uma travinha onde ele fixa na traseira da placa de vídeo ou no dispositivo que está enviando o sinal. Por que isso acontece? Porque no setor corporativo ou até mesmo profissional, onde você, por exemplo, está transmitindo uma live, fazendo um trabalho aí online, ou um trabalho que exige o máximo de precisão, escorregar o conector porque alguém tropeçou não é legal. Inclusive, isso foi pensado para DisplayPort para não interromper o serviço, ou seja, um projeto específico para uso profissional. Comparado hoje em dia ao DisplayPort 1.4 e o HDMI 2.1, eles têm pouquíssimas diferenças em relação às taxas e serviços que eles conseguem trafegar. O HDMI 2.1, aliás, todos os HDMIs eles têm uma vantagem sobre o DisplayPort, que é o HDMI SEC, aquela tecnologia que pode controlar todos os seus dispositivos, ou seja, parecido com o Xbox One X ou o PlayStation 4, onde você pode ligar e desligar a TV, home theater e outros dispositivos da sua casa através da interface HDMI. Já pelo DisplayPort não é capaz de fazer isso, e são algumas diferencinhas básicas entre os dois. No entanto, o HDMI 2.1 e o DisplayPort 1.4 trafegam hoje em dia quase que na mesma normalidade nas execuções dele, e basicamente é uma escolha que foi feita historicamente para o DisplayPort, porque antigamente ele conseguiria alcançar taxas muito maiores que o HDMI, por isso que os fabricantes optaram por ele naquele momento. Talvez agora a gente tenha maior fluxo de interação de dispositivos que consigam alcançar resoluções altas e também frequências altas em dispositivos de monitores e televisores através de HDMI com HDMI 2.1. No entanto, também é uma opção do fabricante colocar o DisplayPort. Como a gente sabe, alguns televisores lá fora já estão saindo com algumas portas DisplayPort, mas isso não quer dizer que o padrão vai ficar popular assim como HDMI. HDMI definitivamente popularizou-se aí no mundo inteiro para dispositivos eletrônicos caseiros, e ele deve continuar nesse hype aí por
muitos anos. No entanto, o DisplayPort também se popularizou para dispositivos profissionais e computacionais e também deve continuar nesse hype por muitos anos. E a interação de HDMI, DisplayPort e dispositivos vai depender muito de adaptadores, como eu falei, até mesmo caros se você for fazer configuração reversa. E se esse vídeo desmistificou tudo o que você queria saber sobre o DisplayPort e trouxe um pouco mais de luz sobre aquele túnel nebuloso onde você não entendia as diferenças básicas e verificou que é um excelente padrão de tecnologia para a transmissão de dados que pode ser aplicada muito mais vezes, mas que cada vez mais o USB-C aparece em nossos vídeos e provavelmente seja um conector padrão aí para um futuro não tão longe, deixa o seu like aqui no vídeo, participe dos nossos grupos de PC Gamer Tech, Xbox One Tech, PlayStation 4 Tech, Nintendo Tech, os links estão todos na descrição. Participe também do space.wiki.com.br. Eu sou Gotcose e até a próxima!